Olá, eu sou Mariana do blog Meias Marias. Estão a assistir ao terceiro episódio do podcast do blog. Para referência futura, estamos em abril de 2017. Para além de me encontrares no blog, podes me encontrar no Facebook, Pinterest, Instagram e Reverly. Para começar o podcast, quero anunciar os vencedores do sorteio. Primeiro lugar, Isabel ganhou uma cópia dos SOS Organizar. Segundo lugar, Sílvia ganhou uma caixa de costura. Terceiro lugar, Natércia ganhou um saco para projetos. Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do blog. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à Isabel, à Sílvia e à Natércia. Espero que gostem dos vossos prémios. Assim que este podcast for posto no ar, eu entro em contato com vocês, envio-vos um e-mail para que a gente consiga acertar então como é que vos faço chegar os vossos prémios. Hoje eu queria-vos falar um bocadinho de crochê. Já vos falei de costura, já vos falei de tricô. Hoje é mais do que justo que o tema central seja o crochê. Eu e o crochê temos uma história muito antiga. O crochê foi talvez das primeiras coisas que eu aprendi a fazer e assim foi-me ensinado pela minha avó. Eu devia ter, 11 anos, 12 anos quando ela me ensinou a fazer crochê, ou pelo menos quando eu me lembro de ter retido alguma coisa dessa aprendizagem. E foi uma coisa sempre muito experimental, foi uma coisa que eu fiz sempre muito de uma forma intuitiva. Não tenho nada guardado para te mostrar desses tempos e também não tenho grande ideia de ter concluído algum projeto, embora sei que houve várias coisas que eu comecei, houve várias coisas que eu experimentei fazer. Aquilo que eu tenho memória de ter guardado e penso que ainda deve andar por casa dos meus pais é uma espécie de um poncho que foi feito com umas rosetas numa lã crua e que eu adorava e que pronto, com certeza que ainda lá deve andar. Depois, como quase tudo o resto, esta paixão acabou por se manifestar mais ou acabou por se concretizar mais depois da primeira gravidez e com o enxoval do bebê. Então, na altura em que eu estava grávida da Mafalda, aquilo que eu fiz foi uma manta, e foi uma manta grande. Esta manta é uma manta grandita, aberta, e é uma manta que foi feita em quadrados, pronto, nada de muito especial, com pontos altos, ligados uns aos outros, foi trabalhada a 3 cores, e depois tem um conjunto de focinhos de gato, com as peças que foram feitas pelo caminho, e tem só uma barra muito simples. E foi um projeto muito gratificante na altura, que foi a primeira manta que fiz para ela e qualquer outra manta. Esta foi mesmo a primeira, e foi muito engraçado fazer, embora tivesse dado bastante trabalho aqui a cozer depois todas as partes e a aplicar as partes todas, mas foi muito gratificante. Depois, na altura em que a Teresa nasceu, eu estava mais na fase da costura, como já te falei no outro podcast, e portanto acabei por falhar um bocadinho as coisas de lã e um bocadinho as coisas de crochê, e em alternativa, como estava na minha fase dos quilts, fiz-lhe um quilt, que também é uma grande paixão minha, e que foi um trabalho que eu gostei imenso e que me deu imenso gosto fazer, que também é simples, tem uma aplicação central, e com uma girafa, e depois tem toda à volta uma barra de aplicações com vários tipos de quadrados do quilt. Este quilt tem uma história engraçada porque eu estava a acabar de o fazer, ou por outro ele ficou suspenso, porque na altura em que eu estava a fazê-lo acabei por
por entrar em trabalho de parto e depois só uns meses depois da Teresa nascer é que eu consegui voltar a ele. Pronto, mas foi também uma aprendizagem muito engraçada porque tem uma série de construções diferentes nestes blocos e porque depois o binding, o barro de acabamento, é feita com vários restos de vários tecidos diferentes, o que lhe confere ainda mais graça depois aqui neste conjunto. Em termos de parte de trás, trabalho do quilt, pronto, ele tem só um estampado direito, nada de especial. Mas pronto, isto para te dizer que, embora a Teresa não tenha chegado a ter uma manta de crochê feita pela mãe, tem uma coisa que nenhuma das outras duas tem, que é um quilt feito pela mãe. Já na altura da Sofia, eu fiz-lhe uma manta, estava de volta, se assim posso dizer, à fase do crochê. A Sofia foi o único bebê de verão que eu tive e por isso eu resolvi fazer-lhe uma manta em algodão. E é uma manta de riscas, tipo chevron, portanto são umas riscas que não são perfeitamente direitas. E esta na altura foi feita com algodão de brancal e foi feita seguindo um modelo de um livro. O livro que me seguiu de base para fazer esta manta foi este. Este livro é um livro chamado Crochê de Palmo e Meio e é da Nikki Trench. Tem coisas engraçadas, tem coisas que eu, enfim, já te vou explicar a minha relação com o crochê, tem coisas que eu não faria ou que não acho assim grande graça e portanto não me desperta muita atenção para fazer. Mas tem aqui alguns projetos que são muito engraçados, são muito amorosos e como eu na altura não fazia grande tricô, para mim foram mais gratificantes depois de concluir, porque não tive grandes dificuldades em os fazer e portanto acabou por facilitar um bocadinho esse processo. Este livro tem vários tipos de projetos, tem casacos e tem roupa de sair e tem mantas. Pronto. Esta foi a manta que eu fiz para ela. É uma manta muito, muito engraçada, muito interessante de trabalhar. A única coisa que eu achei em relação a este livro, não tanto às instruções, mas mais à tradução, eu acho que a tradução é um bocadinho pobre e tem aqui algumas coisas que não estão lá muito bem traduzidas. Pronto, provavelmente a tradução foi feita por uma pessoa que não está habituada a fazer crochê, domina só a língua de origem e o português, e portanto há aqui coisas que depois não fazem o sentido que deviam fazer numas instruções para um projeto de crochê. Deste livro eu fiz também uma camisola para a Sofia, que foi esta. É uma camisola que é construída em granny squares e que eu gostei imenso e que continuo a gostar imenso e se calhar talvez me dê ainda para fazer uma um bocadinho maior. Esta foi a camisola que eu fiz. É uma camisola que eu gosto muito. As costas são assim, depois tem uma manguinha simples, tem só um pormenorzinho depois de barra aqui. E eu gostei imenso de ver a Sofia com esta camisola e achei-lhe sempre muita graça e ela ficava ao máximo com isto. O meu único arrependimento foi que na altura podia ter feito a camisola um bocadinho maior, mas fui muito otimista e achei que conseguia fazê-la a tempo dela a usar uma estação inteira e já sabes o que é que aconteceu, não é? Portanto, quando eu acabei a camisola, a estação estava praticamente no fim e, portanto, ela acabou por não fazer assim grande uso da camisola, embora a tenha com certeza usado, mas não tanto como eu gostaria, ou pelo menos eu fiquei com a sensação que para o trabalho que a camisola me deu a fazer, que ela a vestiu muito pouco tempo. Mas pronto, mas é uma camisola que eu gosto muito e que gostei muito de fazer e que mais uma vez veio comprovar aquilo que eu já sabia, que é estes projetos com muitas pontinhas soltas acabam depois por ser um desafio na fase final em que temos que rematar tudo isto que temos pelo caminho. Então aquilo que eu te queria dizer em relação à minha relação com o crochê é que efetivamente eu adoro fazer crochê
não só porque foi das primeiras coisas que efetivamente aprendi a fazer, não sei se porque sempre vi a minha avó fazer crochê, mas é uma coisa que para mim é um tipo de projeto que para mim é intuitivo, eu não tenho que pensar muito. Se por alguma razão eu me vejo atrapalhada com a forma como as instruções estão escritas, eu com facilidade desisto das instruções, olho para a imagem e tento, pelo meu próprio andar ou pelo meu próprio passo, construir uma coisa semelhante e, portanto, para mim acaba por não ser, por não ter que ficar muito agarrada à forma como o modelo está escrito. Pronto, é uma facilidade que eu tenho em relação ao crochê, que nem sempre consigo ter em relação à costura e que nesta fase não tenho de todo em relação ao tricô. Mas não sou daquelas pessoas que têm a casa cheia de coisas de crochê. Pronto, aquele crochê tradicional de renda, como a minha avó fazia, é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Aprecio o trabalho em si, sei dar o valor ao trabalho, mas não é uma coisa que eu gosto de ver. Por exemplo, as minhas mesas não têm naprons, nem têm toalhas de renda, a minha cama não tem colchas de renda, embora eu as tenha, porque a minha avó as fez para mim, mas é um tipo de coisa que não liga muito com a minha personalidade e que eu não gosto de ver. Pronto. Depois há outra coisa, eu gosto muito mais de trabalhar o crochê em lã do que na linha tradicional do crochê. E isso era uma coisa que a minha avó não fazia. A minha avó fazia muito crochê em linha, em vários tipos de linha, com vários tamanhos de linha, mas nunca foi uma pessoa muito de fazer crochê em lã. Em casa da minha mãe havia umas mantas de crochê muito antigas, feitas pela minha bisavó, e essas sim feitas em lã que eu gostava muito, e que sempre achei que tinham aquele fator de conforto que a gente olha só de olhar, parece que está logo em casa. Pronto. E esse tipo de trabalhos de crochê eu gosto muito de fazer, embora honestamente a minha casa não tem à vista nada que seja de crochê. Não tenho a casa cheia de mantas de crochê, não tenho a casa cheia de almofadas de crochê, embora eu goste muito de crochê, gosto muito de fazer crochê, mas sou muito seletiva no tipo de projetos de crochê que eu tenho ou que eu faço. E ainda mais seletiva no tipo de projetos que tenho como elemento de decoração. Pronto. Aqui sou um bocadinho, se calhar, esquisita. Não é qualquer projeto de crochê que me atrai, tanto a nível da decoração como a nível do vestuário. Eu tenho muito poucas coisas feitas em crochê, embora tenha feito algumas peças, já te mostro algumas das coisas que fiz em crochê mais para as miúdas. Tenho um casaco que também fiz para mim, mas não é o tipo de método que eu acho que produz os resultados mais bonitos em termos de roupa. Pronto. Há coisas muito bonitas feitas em crochê, mas se uma pessoa vai fazer uma camisola normal, uma sweatshirt normal, acho que não. É preciso ter um ponto muito especial e é preciso ter uma linha muito especial para conseguir obter um produto final ou uma peça acabada que seja efetivamente elegante. Pronto. E é isso que se calhar que eu acho em algumas coisas feitas de crochê, é que nem tudo aquilo que fazemos em crochê produz um resultado elegante e é muito mais fácil chegares a uma peça de roupa que acabas e vestes e achas que está elegante se o fizeres em tricô do que se o fizeres em crochê. Esta é um bocadinho a sensação que eu tenho, ou um bocadinho a minha sensibilidade para isso. Ainda assim, pronto, houve uma altura que eu resolvi fazer, porque gostei muito, uma saia para a Mafalda. Esta saia foi mais uma das minhas aventuras no mundo do crochê. Foi uma saia que veio numa revista de malhas italiana. E pronto, tal como tal, o primeiro vestido que te falei no primeiro podcast, isto foi todo um desafio. Primeiro porque eu nunca cheguei a perceber muito bem. Eu tenho a ideia que na altura, quando fiz a amostra, que isto não me dava assim muito diferente, mas depois, em termos de medidas acabadas, havia qualquer coisa que não estava a bater certo, as minhas medidas com as medidas que vinham na revista. E portanto eu acabei por fazer aquilo que te acabei de dizer, que foi esquecer as instruções, pôr isto, ou usar como medidas, isto na altura foi feito para a Mafalda, usar como medidas as dimensões da Mafalda e ir experimentando nela e fazendo quase que no corpo. E depois acabei por construir isto para cima, porque a dificuldade foi obviamente ligar depois aqui o chevron aos hexágonos e fazer depois todas as diminuições para cima de maneira a que lhe servissem. E acabei por desistir de fazer isto com base nas instruções e acabei por fazer isto de uma forma mais ou menos autónoma e acabou por resultar.
Esta saia foi usada por ela imensas vezes, até lhe deixar de servir. É uma saia que ela gostou muito, logo desde o princípio, e que eu ainda guardo com algum carinho. Não sei se a Teresa vai chegar a usar ou não, mas é uma saia que eu guardo com muito carinho. Depois, e porque a Mafalda é uma menina muito de coisas elegantes, e de rendinhas e de brilhantezinhos, pronto, acabou por me pedir a uma dada altura que lhe fizesse uma camisola e pronto, eu acabei por fazer a camisola um bocadinho também à mão, embora hoje se calhar era capaz de a fazer de uma forma um bocadinho diferente. Pronto, é um topzinho de alças, que tem aqui como ponto central, não sei se te consigo mostrar muito bem, este ponto central forma uma espécie de uns cupcakezinhos, e depois tem aqui uma malha mais fechada na zona do peito, porque não, acho que estas coisas têm que se manter a devida reserva, e depois tem um conjunto de 3 alcinhas fininhas que estão entrelaçadas e que acabam por dar aqui alguma graça. Eu na altura pus-lhe também aqui nas alças, pus umas estrelitas, daquelas miçanguitas, das coisitas das miúdas, dos fiozinhos das miúdas, pus aqui só para dar alguma graça, e ela gostava imenso desta camisola e teve um desgosto enorme quando lhe deixou de servir. E pronto, o casaco que eu fiz foi um casaco que eu gostei imenso do modelo. É um casaco que portanto, tem uma espécie de um decote redondo e é todo trabalhado numa malha fechada até mais ou menos aqui meio do braço, portanto na zona do peito, e depois abre num rendado que faz uma espécie de umas rosetas grandes por ali fora, e é muito giro. O problema do casaco é que, lá está, como não foi feito com o fio que o modelo pedia, eu acabei por escolher um fio que efetivamente dava a dimensão, dava a tensão certa, mas que depois, em termos de acabamento final, é um fio que fica talvez mais pesado do que o fio que o modelo pedia, e portanto aquilo que eu acho agora é que o casaco me fica demasiado grande, portanto acaba por perder a tal elegância do que devia ficar. Ou seja, se calhar para aquele fio que eu usei devia ter feito o casaco um tamanho abaixo, de forma a que ele depois com o peso fosse alargando e assentasse de uma forma um bocadinho diferente. Pronto. E se calhar foi um bocadinho erro meu também, mas pronto, é um casaco que eu inicialmente usava na rua e saía à rua com ele, e cheguei a trabalhar com ele porque achava que era um casaco que efetivamente tinha a sua elegância, mas que ao final de algumas lavagens e de alguma utilização acho que está assim um bocado de pingão, e que não tem, pronto, perdeu um bocadinho a elegância. Mais coisas de crochê. Outra coisa que eu gosto muito de fazer em crochê, e que se segues o blog já deves ter visto, são bonecos. Os bonecos, os amigurinis, são os bonecos característicos que se fazem em crochê, e que eu adoro fazer. Lá está, eu acho que uma boa parte de mim está ligada a esta coisa de fazer bonecos, e eu tenho dito muitas vezes que sou fazedora de bonecos ou dollmaker, porque é uma coisa que me dá mesmo muito gozo. E cada boneco é um boneco, e mesmo quando fazemos dois com o mesmo modelo, temos sempre a tentação de mudar alguma coisa, para que o próprio boneco tenha uma personalidade só dele, ou se calhar é o contrário, o boneco já nasce com uma personalidade dele e nós é que vamos, à medida que vamos trabalhando, vamos nos apercebendo disso e vamos tentando modelar o boneco à personalidade que ele traz. Não sei muito bem qual delas é que é verdade. Mas pronto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não tenho quase nenhum dos bonecos que fiz, tenho esta é a Girafa Maria. Esta Girafa Maria foi uma girafa que eu fiz, inicialmente era para ter dado a um primo meu que nasceu, fez agora 2 anos, só que pela altura em que eu a acabei, a Teresa apaixonou-se de tal maneira por ela que eu nunca mais consegui tirar a girafa do pé da Teresa. Quer dizer, podia ter tirado, mas dava um desgosto enorme à menina, e acho que honestamente não valia a pena. De maneira que eu acabei por fazer uma segunda girafa, que só consegui acabar no Natal do ano passado, e foi nessa altura que eu ofereci a girafa a esse meu primo que nasceu. Tem-me perguntado várias vezes como é que é isto dos amigurumis, se isto é uma coisa muito difícil de fazer, se não é.
E eu digo que não, de todo. Isto é provavelmente um dos projetos mais fáceis e gratificantes que tu podes fazer. Mas antes de avançar muito para te explicar como é que isto funciona, queria-te mostrar a diferença entre um boneco de crochê, isto é um boneco normal, feito de crochê normal, e um amigurumi, ok? Isto é um boneco feito em crochê. Este tem exatamente o mesmo ponto, e esta é a girafa Maria. Tem uma estrutura um bocadinho diferente, como vês. O que é que eles têm de diferente? Okay? Normalmente, não é obrigatório, mas normalmente os amigurumis fazem-se com uma linha de algodão grossa ou com uma mistura de algodão com qualquer coisa. Pronto. Não é obrigatório porque também consegues obter resultados bons usando uma lã acrílica normal ou com qualquer outro tipo de lã, embora os acrílicos funcionam bastante bem para isto e fazem projetos engraçados e economicamente acessíveis. Pronto, não faz um projeto muito caro. A diferença de uma coisa para a outra é que quando nós fazemos um amigurumi, normalmente temos que trabalhar com uma agulha bastante abaixo, isso depois vai depender um bocadinho da tensão de cada pessoa, mas bastante abaixo a agulha que normalmente usarias para trabalhar esta linha num projeto normal. Pronto. Para quê? Para conseguires ficar com uma malha suficientemente compacta para que a própria estrutura da malha dê uma peça que é rígida e que não cede. Pronto. Como vês aqui este foi feito com uma agulha normal, portanto não tem uma agulha, a agulha está perfeitamente dimensionada para o tipo de lã e portanto faz uma malha fofa, faz uma malha boa de agarrar, mas faz uma malha mole. Esta malha, mesmo se tivesse maior enchimento ou maior quantidade de enchimento, era uma malha que fica sempre um bocadinho mais macia e que, portanto, depois não aguenta a estrutura do boneco. E isto basicamente é a característica especial que estes bonecos têm. Depois normalmente são trabalhados em partes, em peças, e as peças depois são ligadas umas às outras. Em termos depois do enchimento, o enchimento pode usar enchimento acrílico. Eu normalmente gosto de usar enchimento de lã, 100% de lã, porque confere um peso um bocadinho diferente, como vês. Não sei se consegues ter essa percepção. Este boneco é um boneco que é muito, muito leve, muito pingãozinho. Este é um boneco, não sendo um boneco pesado, é um boneco que tem alguma estrutura, ok? Já não se comporta da mesma maneira, pronto. E a lã, não fazendo um boneco pesadão, acaba por conferir uma certa estabilidade e um certo agarrar que um boneco enchido em acrílico não tem. Esta foi uma outra boneca que eu fiz, já está toda também muito usada, porque felizmente os bonecos cá em casa são usados. Esta bonequita eu fiz na altura para um workshop que dei e pronto, e é também um amigurumi. Este tem uma construção um bocadinho diferente, porque como vês o corpo é praticamente inteiro, depois tem a cabeça, tem uma caudazita e tem os braços. As pernas não são feitas à parte, foram feitas diretamente aqui. A saia depois também é pegada diretamente aqui, é trabalhada diretamente aqui. Pronto, isto confere, faz uns bonecos muito, muito engraçados. Coisas que tens que saber para fazer um amigurumi. Na verdade, poucas coisas. Primeiro, a construção inicial do amigurumi assenta numa técnica que é o chamado anel mágico, que é uma técnica muito simples e que serve de base a maior parte dos projetos que começam em redondo e no fundo é uma forma de começar que te permite não teres aqui nenhum buraco. Portanto, quando o projeto acaba, okay, não te apercebes daqui nenhum buraco. Se fizeres uma construção normal, em cadeia normal,
acabas por ficar sempre com uma malha aberta, que faz aqui um buraco que depois não consegues fechar. A vantagem do anel mágico é precisamente depois ser apertado o suficiente para poderes fechar o buraco. Depois o que é que precisas mais de saber? Precisas de saber trabalhar em ponto baixo. Precisas de saber depois para fechares as malhas, precisas de saber trabalhar em ponto baixíssimo. Vais trabalhar sempre em carreiras contínuas, portanto o trabalho é circular, e depois tens que saber fazer aumentos e diminuições, que é uma coisa também que não tem nada que saber. Para fazeres aumentos fazes 2 pontos no mesmo sítio, na mesma malha de base. Para fazeres diminuições fechas 2 malhas no mesmo ponto. Pronto, não tem nada de especial. Em termos de funcionamento, como é que isto funciona? Quando nós queremos alargar muito, portanto fazer esta parte inicial dos redondos, o que nós fazemos é começamos por fazer, portanto, montas os primeiros pontos, normalmente são 6 malhas que montamos, depois na carreira seguinte fazes 2 malhas em cada ponto, portanto passas a 12, na carreira seguinte fazes uma malha e um aumento, depois na carreira a seguir fazes 2 malhas, um aumento, 3 malhas, um aumento, e vais aumentando esta sequência até teres o diâmetro que pretendes. E portanto, em termos de aumentos, é isto. Depois vais aumentando o espaçamento, consoante queres que ele seja mais imediato ou mais espaçado, e depois, quando queres manter a estrutura ou a mesma dimensão, fazes o mesmo número de malhas, aumentas subitamente para fazeres este tipo de bolas e depois fechas na mesma proporção. Ou seja, para fazeres uma bola perfeita, o que é que acontece? Fazes os aumentos todos até teres aquele diâmetro, portanto sempre na mesma sequência, uma malha, 2 malhas, 3 malhas, 4 malhas, 5 malhas, até o diâmetro que quiseres. Depois fazes uma carreira direita sem aumentos e depois diminuis exatamente na mesma proporção. Ou seja, se fizeste 5 malhas um aumento, começas a fazer 5 malhas uma diminuição, 4 malhas uma diminuição, 3 malhas uma diminuição, pronto. Depois no final o que podes fazer é, com o fio que te sobra, acabas por fazer um anel falso, puxas e fica tudo fechado, pronto. Como vês, não tem nada de especial, aumentos e diminuições, brincar um bocadinho, quanto mais depressa aumentares, tanto mais arredondado fica, quanto mais lentamente aumentares, mais oval fica, e pronto. E no fundo é ir brincando com isto. Não é nada do outro mundo e de facto é uma coisa, não só é muito gratificante de fazer, como tem também imensos modelos gratuitos que tu podes encontrar, outros pagos, mas que valem com certeza a pena de os usares. E não é mesmo nada de especial. De qualquer das maneiras, eu queria-te aqui deixar uma recomendação. Se nunca fizestes crochê ou se nunca fizestes tricô e é uma coisa que gostavas de experimentar, e se estás aqui na zona de Lisboa ou se tens a oportunidade de deslocares até Lisboa, eu recomendo-te as aulas da Filipa Carneiro. Eu conheço a Filipa já há alguns anos, gosto muito dela, e ela tem uma coisa que lhe é inata, que é o facto de ela conseguir com muita facilidade explicar as coisas. Depois tem outra coisa que é muito boa, que é tu podes ser um zero à esquerda e ela é uma querida e nunca te faz sentir mal por isso. E acho que isso é muito bom quando nós estamos a aprender, conseguirmos ter alguém que nos está a ensinar uma coisa que desvaloriza por completo os erros que nós fazemos e que nos dá a confiança necessária para que a gente consiga vencer os obstáculos e consiga efetivamente ultrapassar aquelas dificuldades que temos. Para além das aulas que a Filipa dá em Lisboa, se fores ao site dela, que é o Neonoid, se fores ao site dela, consegues ter acesso aos sítios onde ela dá aulas e consegues também ter acesso aos vídeos que ela faz para ensinar algumas técnicas de tricô. Ela recentemente começou a fazer um curso de tricô onde vai explicando passo a passo aquelas técnicas de base e pronto, é uma boa forma, se não consegues ir às aulas ou se não tens a oportunidade de fazer uma aula com ela, é uma boa forma de te desafiares, pronto. Sendo que não é nada do outro mundo, a sério que não é. Se por acaso Lisboa te fica um bocadinho fora de mão, há com certeza outros sítios mais perto de ti com aulas disponíveis. Hoje em dia já há imensas retrosarias ou imensas lojinhas
de lãs que se dedicam a promover também este tipo de aulas e de ensinamentos e, portanto, não, é sério, perde o medo e é super gratificante, é super relaxante e, pá, e acho que vale mesmo a pena começar e ao menos tentar começar e ver de que forma é que te sentes a fazer este tipo de projetos. Pronto, em relação ao crochê acho que já consegui explicar-te mais ou menos aquilo que tinha para te explicar. Vou assim então mostrar-te o que é que tenho agora de projetos acabados. Em termos de projetos acabados, a coisa até correu relativamente bem, tendo em conta que se passou mais ou menos um mês desde o último podcast, desde a última vez que eu gravei, pelo menos. E efetivamente eu consegui acabar as perneiras da Teresa, já tenho 2! Só que, com a pressa toda de acabar, acabei por me esquecer aqui, no final, de mudar as agulhas para fazer o cós, e ele ficou assim um bocadito maior do que a parte de baixo. Se calhar não consegues ter muito bem essa percepção, mas efetivamente, e de facto olhando não se percebe assim tão bem. Qual é o problema disto? O problema disto é que a Teresa é super magrinha e tem umas pernas super magrinhas e, portanto, quando ela usou isto, acabou por escorregar. A outra não, mas esta que tem o cós mais largo acabou por escorregar um bocadinho da perna, pronto. Mas lá está, eu tenho um problema com as minhas coisas porque eu acabo-as, mas eu não as consigo lavar, porque elas agarram nas coisas e fogem com as coisas e, portanto, de qualquer das maneiras também deduzo que há aqui alguma capacidade disto encolher, até porque o cuidado que vamos ter com isto não é assim grande coisa, não é? Como deves imaginar, eu tenho alguma dificuldade em manter estas coisas sob controle, mas pronto, de qualquer das maneiras eu penso que é capaz de encolher um bocadinho depois de ser lavado. Para além das perneiras, eu tinha também a camisola da Teresa nas agulhas, na altura em que gravei o último podcast. Estava, se não me engano, a fazer a primeira manga. Estava mais ou menos a cerca de um terço da manga. E tenho para te mostrar a camisola acabadíssima. É uma camisola que me deixou bastante satisfeita, se calhar até mais do que a primeira. O modelo que eu utilizei para fazer esta camisola foi o mesmo que utilizei para fazer a camisola da Mafalda. A única alteração que eu lhe fiz foi fazer-lhe, portanto, os cós e os punhos e a parte do colarinho numa lã diferente. E agora tenho a camisola prontinha da parte da frente para poder ser decorada e para poder ser bordada. Eu acabei por fazer aqui uma alteraçãozita aqui na parte do decote, porque achei que a camisola da Mafalda ficou muito aberta aqui e que podia ter beneficiado de um bocadinho mais de reduções até acima para ficar mais juntinho ao pescoço e fiquei contente com as alterações que fiz e acho que acabou por lhe assentar bastante bem. Agora aqui para o painel central, aquilo que eu tinha combinado com a Teresa é que à partida íamos fazer um coelho e portanto aquilo que ela selecionou e que à partida será aquilo que eu vou fazer, embora tenha que ver se preciso ou não de fazer aqui estas adaptações a este desenho do coelho. Esquece o que está à volta porque isso não vou fazer, mas a minha ideia é fazer o coelho e depois, se achar que é viável, não sei esta distância se é ou não, fazer um pomponzinho na zona do rabo e fazer depois aqui na zona do nariz acabar com um pomponzinho cor-de-rosa. Pronto, isto é a minha ideia, não sei se entretanto se vou conseguir concretizar isto ou não, mas pronto, mas como ele ainda é mimosinha e gosta deste tipo de coisas, se calhar é por aí que vou acabar por ir. Em termos de projetos acabados, é isto que neste mês que passou que eu consegui concluir. Coisas que estão em curso, felizmente não muitas, continuo a ter a minha manta do Sophie's Universe, porque isso é um projeto a mais do que longo prazo, continua a estar ainda em processo de construção, mas como também tenho reportado os avanços no blog e este mês também não fiz grande coisa, não vale a pena
estar-te a massacrar com isso. Tenho então a manta que estou a fazer para o meu sobrinho. Esta manta está a ser feita quer dizer, não tem grande esquema, não tem grande modelo. É sobretudo uma manta de riscas. E pronto, a única coisa que tem é que efetivamente a cercadura é feita em ponto de arroz, aqui a toda a volta, pronto, e está ligada logo à peça central, aqui com um trabalho de intársia, e portanto eu estou a fazer tudo ao mesmo tempo, e estou a gostar, pronto. É um bocadinho maçador de fazer, não estou a dizer que não, mas pronto, porque também é sempre tudo liso, é uma manta, portanto é relativamente grande, mas pronto, mas tem esta coisa de ir mudando de cor e quando me começa a chatear, começo a ver que já estou quase a chegar, ou já estou a meio da risca e portanto a seguir já começo a contar para baixo, a contar ao contrário e começo a contar quantas carreiras me faltam para chegar à próxima cor e isso dá-me alguma motivação. Pronto, aqui onde eu tenho o marcador foi onde eu fiquei, aqui, foi onde eu fiquei da última vez, portanto tinha acabado de começar a cor azul. Depois da cor azul fiz o azul claro, o amarelo, o creme e estou agora a fazer o outro azul médio. Pronto. Esta manta tem sido feita sobretudo nas minhas viagens de comboio, quando chego a casa já não tenho grande vontade de trabalhar nela. E pronto, e é aí que ela tem crescido, embora eu sinta a necessidade de vez em quando de parar e de mudar de projeto porque não sei, satura-me um bocadinho, se calhar é por isso. E como também já estou a trabalhar nela há algum tempo e porque ela também cresce muito lentamente, porque eu estou a fazer isto num fio de algodão da Drops e estou a trabalhar isto com umas agulhas 3, portanto isto demora imenso tempo a crescer, e como também tenho vontade de fazer outras coisas e de começar outras coisas, acabo por não estar a desfrutar assim tanto deste projeto. Pronto. Depois como também tenho aquela coisa da pressão de acabar isto dentro de um determinado horizonte temporal, acaba por ser tudo a ajudar e portanto não... Enfim, podia-me estar a saber melhor, mas pronto, mas está a crescer e está a acontecer e acho que isso é o mais importante e é positivo. Depois, como acabei a camisola da Teresa, tive como prémio começar um outro projeto, que é sempre aquela coisa que nós gostamos muito de fazer, começar qualquer coisa novo, e aquilo que eu me comprometi a começar foi o casaco que eu tinha dito que ia fazer para o meu marido e que ele me pediu para fazer. Este casaco está a ser feito com o modelo Moorland da Drops. Eu estou a fazer o casaco portanto, com a lã do projeto, que é a Fabel misturada com a Delight. Estou a gostar bastante. Já tenho aqui este bocadito. Esta sim é feita a agulhas 5 e cresce com alguma rapidez, faz um matizado muito bonito, faz um trabalho muito bonito, e pronto, e é o que tenho agora também para fazer e está a correr bem. O modelo também não é muito complicado, esta parte também é toda feita a direito. Tem uma coisa que eu gosto, que é que o cos também é todo feito, é feito em jarreteira, portanto não tem aquela coisa do canelado, que lhe dá um ar um bocadinho diferente. E depois aqui a carcelazinha também é feita em jarreteira e portanto acaba por ser um casaco um bocadinho fora do clássico do casaco normal com os canelados. Agora, como efetivamente 3 é a conta que Deus fez, eu devia ter um terceiro projeto entre mãos e tive aqui a atrasar um bocadinho o passo porque descobri um crochê a long e estava-me a fazer falta fazer um projeto de crochê já há muito tempo que não trabalhava num projeto de crochê. Este crochê a long foi lançado pela Sandra, do blog Sherry Heart, juntamente com a Sam, do blog Betsy Makes. Elas têm as duas um podcast também muito engraçado, e são duas pessoas com quem eu me identifico bastante, porque o background delas é mais o crochê do que o tricô e, portanto, a evolução que elas fizeram está-se a revelar-se também um bocadinho a minha evolução e o meu caminho, e de certa forma eu consigo me rever um bocadinho nas aprendizagens delas. Pronto. De qualquer das maneiras, elas lançaram este desafio. Este crochê longo vai começar, portanto, na altura em que tu vires isto,
já começou, portanto vai começar dia 14. Para mim dia 14 é amanhã, portanto eu estou aqui ansiosamente à espera que isto comece. E o modelo que... Portanto, isto é uma Sharp, um cascol, um Shile, não sei como é que habitualmente traduz isto. Este modelo chama-se Hotel of Bees e é da Christine Adring. Portanto, ela tem uma... Ela está no Reveille e lançou também para este crochet along, ela lançou um cupom de desconto porque o modelo é pago e ela fez um desconto de €1 para a aquisição deste modelo. Eu já estive a estudar o modelo, portanto tive a oportunidade. Há outra coisa que eu te quero dizer, este cupom de desconto vai estar disponível até mais ou menos ao final de maio, porque a ideia do crochet along é começar dia 14 de abril e ir até dia 31 de maio, portanto é um mês e meio para fazer isto. Claro que podes demorar o teu tempo, pronto. Eu normalmente não sou muito de entrar neste tipo de desafios, porque o meu tempo é muito limitado e acaba por ser um compromisso que depois acaba por ser mais frustrante para mim, de sentir que não estou a conseguir acompanhar do que propriamente por outra razão, mas é mesmo o sentir que não estou a conseguir, pronto. Mas desta vez, como não tenho mais nada, ou por outra preciso do meu terceiro projeto, o meu número mágico, e como efetivamente preciso de um projeto que me seja fácil de cruzar com a manta do meu sobrinho para poder uns dias levar um, outros dias levar outro, e não me saturar tanto do projeto da manta, acabei por achar que este vinha mesmo a propósito, que como era em crochê, uma coisa que eu gosto de fazer e que também já não faço há imenso tempo, a não ser a manta, mas também nunca fiz, já há muito tempo não faço uma coisa para mim, para além daquele casaco que te falei, se calhar nunca fiz assim mais nada para mim, e efetivamente este modelo é muito interessante, faz uma peça muito engraçada, que me parece que funciona muito bem em termos de produto acabado e que eu acho que resulta, acima de tudo acho que é um esquema que resulta, pronto. Agora, o desafio que eu me propus foi efetivamente não comprar lã nem fio para isto. O projeto pede uma mistura de algodão e acrílico, portanto não pede um fio 100% de algodão para não ficar pesado, para não ter aquele ar rijo, para poder ficar mais maleável. E eu tinha aqui uns restos desta lã que utilizei para a Sofia, para esta camisola da Sofia, e que utilizei também numa manta que fiz, e que é uma lã que é muito macia, também é uma mistura de algodão com bambu. Eu já fiz uma amostra que bate certo com a tensão que é pedida. Como vês, isto fica super maleável, não tem nada de rígido. Eu acho que tem a textura certa para estar, já porque não pica nada, é super macio na pele, mas acho que tem a textura certa para cair bem, para ter o tipo de cair que este projeto pede. Pronto. As cores que eu escolhi, e porque lá está, aquilo que eu tenho são restos, são restos muito grandes, mas que não são o suficiente para as 3 cores que o Shile pede. Então eu vou fazer uma combinação de cores e depois tenho que estruturar aqui a forma como as interligo umas com as outras para resultar no modelo, porque não é uma seleção de cores muito convencional. E portanto aquilo que eu vou fazer, vou trabalhar estas cores, sendo que aqui o azul depois vai levar mais 2 tons de azul que são muito semelhantes e que praticamente não destoam aqui grande coisa, para eu poder ter a quantidade suficiente para fazer este projeto. Agora, em termos de estrutura, o projeto tem várias partes. Pronto, eu tenho aqui duas possibilidades que ainda vou meditar um bocadinho sobre elas para decidir como é que vou acabar por estruturar as cores ao longo das várias secções do projeto, de maneira a que isto efetivamente funcione com estas cores. Pronto, porque era muito mais fácil seguir aquilo que está aqui. Mas é como te digo, eu tenho imensos restos de lãs
Algumas delas já percebi que a única forma de eu me ver livre delas é fazendo mantas, porque são fios que não têm grande interesse, são misturas acrílicas ou coisas de fantasia ou fios 100% acrílicos, e que pronto, acaba por não valer o trabalho que tu tens a fazer uma coisa com mais rigor. E portanto, mas estes não, estes são simpáticos, são agradáveis, e lá está, eu tenho muitos restos, e queria fazer alguma coisa com eles e vou tentar fazer isto. Se fores bem a ver, também não perco grande coisa, porque o mais que pode acontecer é eu gostar do modelo e achar que não resulta nas cores, e se isso efetivamente acontecer e se eu tiver vontade de o fazer, também compro os fios originais ou compro outros fios numa combinação de cores se calhar mais sóbria, se assim pudermos chamar, e faço depois faço valer o dinheiro que gastei no esquema. Mas pronto, estou deserta de começar isto, para mim vai ser amanhã. Acho que vais poder conseguir acompanhar a evolução disto no Instagram, no decorrer deste mês que vai passar até ao próximo podcast. Possivelmente, se tudo correr bem, pela próxima altura que eu gravar, isto já vai ser um projeto acabado, espero eu. Pelo menos estou cheia de vontade que isso aconteça. Mas pronto, mas vai acompanhando pelo Instagram, eventualmente pelo Facebook, talvez também me dê jeito, não sei se vou conseguir fazer isso ou não, mas mais seguramente pelo Instagram, menos seguramente pelo Facebook, mas pronto, é uma questão de ir acompanhando. Não sei se vai valer o esforço de fazer um artigo inteiro no blog, pelo menos enquanto ele não tiver acabado. Pronto, em termos de coisas em curso, são estes 3 projetos, e para já quero mesmo manter só nestes 3 projetos. Não quero ver se não deixo as coisas descambarem por uma situação em que eu tenho mais do que 3 projetos entre mãos, nunca me esquecendo que tenho efetivamente a manta do Sophie's Universe para acabar, mas isso, por ser um projeto por ser um modelo que é muito, muito rico em instruções, não é um modelo que eu consiga facilmente fazer ao final do dia, porque já está numa fase em que eu, para fazer uma carreira inteira, aquele bocadinho que eu tenho ao final do dia não chega. E depois, se eu paro e deixo a outra metade da carreira para fazer amanhã, já tenho muita dificuldade em voltar atrás, tenho que rever as instruções todas. E portanto, neste processo de ler instruções, fazer e voltar a ler instruções, eu acabo por perder muito tempo. E portanto, é no fundo um projeto que eu tenho mais guardado para os fins de semana, quando tenho tempo para lhe dedicar, porque nem todos os fins de semana isso acontece, e está mais guardado é para as férias. As férias é que a pessoa pode estar se calhar 1 hora ou 2 horas dedicadas a isto sem ter grandes interrupções, e acaba por conseguir fazer as coisas com a dedicação que o próprio modelo, dada a sua riqueza, acaba por pedir. Em termos de aquisições, nada relacionado com lãs, porque tenho feito algum esforço para me conter e porque tenho tentado manter os projetos confinados a este número e, portanto, não comprar muito mais do que aquilo que vou conseguir fazer. E como também já fiz algum investimento para outro tipo de projetos, estou à espera de concluir estes para iniciar os outros, e para isso eu já tenho material, e portanto, relacionado com isso, com lãs, não tenho grandes aquisições. Aquilo que eu comprei e que não estava à espera de comprar, porque também tenho muito, foi uns tecidos para fazer uns sacos de projeto, e comprei porque tem um estampado com umas cores que eu gosto muito e que são fortes e vibrantes, e por outro lado porque não é aquele tecido normal de algodão, é um tecido mais tipo uma lona, mais resistente e mais rija, e que acho que vão resultar muito bem no tipo de sacos que eu quero fazer. Pronto. E como vês, é um padrão vivo, é um padrão alegre, é um padrão que tem muito a ver comigo também, e acabei por comprar isto de uma forma inesperada, porque comprei isto ali numa loja do chinês que tem imensos materiais para vários tipos de artesanato, e não estava nada à espera de encontrar, e gostei deles, gosto do toque. Não te posso dizer que por terem sido numa loja de chinês que tenham sido muito baratos, porque não foram, mas pronto, mas se visse este tipo de tecidos à venda numa loja normal, também estava na disposição de pagar um bocadinho mais por eles do que aquilo que paguei. Portanto, acho que por aí não posso dizer que tenha sido uma má compra. Pronto. Isto dos sacos de projeto,
eu acho que é uma consequência direta de se começar a organizar os projetos desta maneira, porque era uma necessidade que eu não tinha e que agora tenho, especialmente porque, como vou tentando aproveitar, quando compro um conjunto de lãs, tentar comprar logo mais materiais para 1 ou 2 projetos para rentabilizar os portos, porque eu já deves ter percebido, faço muitas compras pela internet porque me falta muito tempo para poder andar de loja em loja à procura daquilo que tenho. E como te falei no último podcast, tenho esta relação com o Wool Warehouse e que me tem corrido muito bem, onde eu consigo efetivamente arranjar uma variedade muito grande de fios e portanto acabo por utilizar essa facilidade e encomendar logo para mais 1 ou 2 projetos. O que acontece é que eu depois acabo por ter aqui as lãs e queria construir uns sacos onde eu pudesse juntar logo, portanto, o modelo, as minhas anotações, porque eu tenho um sistema, depois posso-te falar no outro podcast, como não estou muito à vontade com o tricô e como faço alguma confusão, porque estou habituada a ler os modelos em inglês e, portanto, assimilo mais as coisas em inglês, depois tenho que passar para português, mas à minha maneira, e, portanto, tenho um mecanismo e faço umas anotações que gosto de guardar junto com o modelo original e tenho as minhas folhinhas, como já te mostrei, as minhas folhinhas de organizar os meus projetos, onde faço também aqui tudo aquilo que eu preciso de reter sobre os projetos e pronto, e queria guardar logo tudo, as lãs, o material todo que vou precisar ali, de maneira a que depois quando for trabalhar esteja tudo ali. Depois porque também tenho este hábito, como estou sempre, normalmente ao final do dia, quando me consigo sentar um bocadinho no sofá, é lá que faço, em vez de ficar num saco qualquer, ficar ali numa bolsinha que eu depois consigo arrumar e facilmente pôr mais de parte, ou pelo menos é uma desculpa melhor para o fazer, e pronto, e estou com alguma vontade de começar a fazer estes sacos para mim. E pronto, e comprei estes 2 tecidos porque achei que efetivamente era o máximo, e comprei também uns fechos porque tenho muitos tecidos que fazem parte do meu espólio, se assim posso dizer, e a minha ideia inicial era precisamente acabar ou utilizar esses materiais, porque tenho vindo a acumular muitos materiais ao longo do tempo e não faz sentido estar a comprar mais materiais quando tenho muitos que adoro, porque adoro. Tenho um bocado aquela coisa, gosto tanto de alguns dos tecidos que comprei que não me quero desfazer deles e acho que de certa forma isto também é assim acaba por ser um bocadinho ridículo, não é? Portanto, acho que é uma boa forma de os imortalizar, fazendo deles estes sacos de projetos, que é uma coisa que me que tem potencial para me acompanhar durante mais tempo do que se calhar transformá-los numa peça de roupa para as miúdas que dura uma estação. E pronto, e é uma forma de eu também tê-los sempre comigo, é uma coisa que eu gosto muito, são tecidos que eu gosto muito. E pronto, e foi uma questão de reunir os materiais para isso, sendo que estes não estavam nos planos, mas pronto, aconteceram e ainda bem que aconteceram, porque acho que vão fazer sacos muito, muito engraçados. Agora haja tempo para efetivamente me sentar à máquina de costura e transformar estes tecidos em sacos de projetos, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, mas enfim, acaba por ser, o fator limitante acaba por ser sempre o tempo e pronto, e temos que saber gerir, temos que saber viver com falta de tempo para nos dedicarmos àquilo que nós gostamos mesmo de fazer, pronto. E pronto, e acho que por hoje já te disse tudo aquilo que tinha para te dizer. Também não quero prolongar isto muito mais no tempo. Já chegou o último episódio, acho que já foi muito mais longo do que aquilo que eu inicialmente tinha previsto. Portanto, qualquer coisa que queiras saber ou perguntar ou sugerir, sabes onde me encontrar, sabes que estou sempre disponível para conversar contigo e para ouvir as tuas sugestões e os teus conselhos, se assim posso chamar. E pronto, e vemo-nos no próximo episódio, ou vamos nos vendo no blog, no Instagram e por aí. Obrigada por teres assistido e até à próxima.